Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de educação. E hoje você deve estar perguntando, Eliana, cadê seu entrevistado, né? Não tem entrevistado. Eu achei que muitas coisas eu posso estar aqui compartilhando com você e fazendo com que você possa estar questionando a educação no Brasil e também em Porto Seguro. Eu quero começar falando assim, vou contextualizar o que está rolando, quais são os números e tal. E os dados são da OCDE, em que 50% dos brasileiros eles não possuem o mínimo de proficiência de leitura esperado de todos os jovens que chegam ao final do ensino médio. O que significa isso? Que a metade que sai não tem ainda o domínio, né, total da leitura para que ele possa interpretar e fazer todas as consequências. E isso vai impactar na vida da pessoa, né? Se ela é incapaz de fazer uma interpretação de um texto ou alguma coisa, isso impacta na vida profissional, impacta em tudo. Aí diz, não gosto de ler, que tal, mas é claro, a leitura vai se tornar um tédio total e o desestimulante, porque não há essa capacidade, né, de poder sintetizar ou resumir ou colocar um pouquinho de si, um pouquinho do que está ali escrito. 0,2% dos alunos é que alcançam esse nível máximo de proficiência. 0,2%. Tem muita desigualdade entre os estados, que tanto se fala, né? Desigualdade, desigualdade. E, infelizmente, os piores desempenhos a gente encontra nas regiões Norte e Nordeste. E por que será, né? Por que será que a gente encontra isso? Será que a gente não pode analisar uma conjuntura total, assim, de que quem governa esses estados, qual é o objetivo obscuro de manter esses jovens nessa situação? Eu vou deixar para você esse questionamento. Outra coisa importante é que, se a gente observar, independente da região, os colégios privados e federais, eles têm notas superiores à média nacional. Então, recorre novamente nessa história. Quem estuda, quem paga para estudar, ou então estuda em escolas cívico-militar, né, tão condenada nesse governo, tem um diferencial de notas e tudo a mais. 68,1% dos estudantes brasileiros estão pior de nível de proficiência em matemática. E eles não possuem sequer o nível básico da matéria. O que será que está acontecendo dentro da sala de aula? E isso não vale a pena você perguntar, querer saber. Aí, nossa, gente, os números são infindáveis de mostrar que o Brasil ele é um pária. Aí definitivamente um pária na educação mundial. A gente, em matemática, consegue analisar dos 489 países, o país faz o 30º, 384 lugar, e ele fica em 69 entre 79 países avaliados. É um absurdo isso. Outra coisa, ciência, foi uma nota lá, um fechamento de 489. O Brasil fez 404 e coloca ele em 64 entre 79 países avaliados. Vamos falar de leitura? Leitura é uma coisa, então, que torna mais triste. Vamos considerar uma nota de 487, o Brasil crava com 413. Entre 79 países na leitura, nós ficamos em 55. Isso é um absurdo, que tem que ser revisto, né? A pátria educadora não educou nunca ninguém. O que é que será que está por trás disso? É importante a gente ressaltar que pensadores como Paulo Freire, né, ele avalia que um dos problemas da educação brasileira é a chamada educação bancária. E nessa ótica educacional, o professor ele apenas passa o conhecimento para o aluno como se fosse uma transferência de dinheiro.
e de um banco para o outro. É essa a forma que ele condena. Ele defendia que não era essa a função do professor. E o professor ele deve ser apenas um mediador entre o aluno e o conhecimento. É muito bonito isso quando a gente coloca nesse entendimento aqui o professor sendo mediador. Só que ele ainda vai além. Isso faz com que o aluno aprendesse por si mesmo. Você aí, seu filho jovem, imagina se ele tem vontade de pegar um livro de gramática ou estudar matemática por si só. Ele não vai fazer isso, né? Então, talvez aqui, com todo respeito, com toda a vênia, esse pensamento não deveria ser o fim em si mesmo, né? Ele diz ainda que a serviço da formação de uma mentalidade crítica e política. Eu acho que foi só isso que a gente desenvolveu até agora nessa educação, né? Que vem se transformando, são 30 anos de transformação, e faz com que o jovem seja extremamente crítico. Só que ele é crítico no que ele não se aprofundou. Por quê? Porque a gente observa através dos números que ele não tem proficiência o suficiente para poder extrair algo de interessante no que ele está lendo ou aprendendo. Paulo Freire diz que a educação da classe trabalhadora os levaria a terem mais consciência de classe. Freire era um marxista e entendia sua posição política como intimamente ligada à sua pedagogia. Será que de uma forma muito respeitosa não mora aí uma questão em que a política entrou dentro da educação e aí ela se perdeu? Eu posso afirmar que ela se perdeu por conta dos resultados que a gente tem obtido. A obra de Paulo Freire foi a inscrição pedagógica que o Brasil teve em um movimento global chamado Pedagogia Crítica. Olha que interessante, né? Eu, quando penso nisso, eu só vejo isso, né, nos alunos, inclusive. Eles estão para criticar, seja o que for. E uma crítica sem precedente. E tudo funciona de forma muito integrada, né? A crítica vem, quem critica ganha os aliados dessa crítica e, no fim, nada é construído de forma efetiva para resultado. Isso que está pegando na educação e que a gente tem que parar para dar uma atenção. Vamos falar de famosos pensadores para a educação brasileira? Isso é bem interessante. Por quê? Porque se eu tenho um viés, eu vou, obviamente, defender aquelas bibliografias que estão mais atreladas aos meus interesses políticos. Então, se eu disser que é mais citado, é mais tal, é claro, porque se está dentro do viés, é esse viés que vai ter que ser incorporado dentro de pensadores que eu vou estar introduzindo na minha educação. Isso é um empobrecimento absoluto na educação. Então, a gente tem lá alguns famosos pensadores, o Piazzi, o Nasser, vamos lá, Magda Soares, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Padre José de Anchieta, Paulo Freire e Olavo de Carvalho. Aí eu quero uma aspa. Olavo, agora, né, que faleceu, e até foi lançado um livro, Olavo tinha razão, que ele é execrado nas academias em função da sua sinceridade com relação à construção da educação verdadeira e de um pensamento em que a crítica seja consequência do conhecimento e não ela por si só. Isso aí dá um bom programa, dá um bom 15 minutos e a gente vai falar sobre isso com certeza. Vamos falar o que está acontecendo agora, né? O deputado Gustavo Gaia, ele está criando lá, junto com os outros parlamentares, uma frente parlamentar para apurar casos de doutrinação na sala de aula. Antes de mais nada, é importante que você saiba que uma frente parlamentar no Congresso é uma associação de parlamentares de vários partidos para debater interesses da sociedade. Essa associação ela pode ser
composta por deputados ou por deputados e senadores também. Eu não sei qual é o mote dele, se ele vai colocar. E o que interessa isso? Quando se começa a pensar frente à defesa da educação sem doutrinação ideológica, ela vai juntar uma série de setores, chamar pessoas para conversar a respeito disso. Gente, a ideologia, eu estava ouvindo hoje, é uma palavra que surgiu, Napoleão Bonaparte, ele taxou os seus inimigos de ideólogos, né? Então, a palavra ideologia, ela carrega por si um lado negativo, em que está carregando coisas que são contrárias a outras. Então, a gente tem ouvido falar demais da ideologia dentro da escola, dentro de tudo. Aí eu tenho uma coisa aqui para colocar. A doutrinação ideológica no ensino, ela pode ser consequência, pode ter, né, consequência profunda e duradoura para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Porque ela limita o espaço para o diálogo e a reflexão crítica, além de promover uma visão unilateral e reducionista da realidade. Faz muito sentido isso, não faz? Porque quando eu tenho, ou eu educador, tenho um viés, eu não vou querer discussão contrária, eu estou construindo um monte de nada. Pensamentos contraditórios são proibidos. Isso não é construir nada. Então, olha que incoerência. Eu vou abrir para crítica, vou abrir esse pensamento, essa construção. Só que não pode ser falado coisas que... Então, para aí. Não é uma construção coletiva de nada. Só está fazendo crítica em cima de algo que já foi determinado. Eu coloco um tema, destruo com todo ele e faço com que todo mundo fique nessa onda mesmo, nessa vibe de criticar. Isso não é grave para você? Será que isso não acontece na sua casa? Quando você vai conversar com seu filho, você não tem essa dificuldade porque ele já tem um preconceito, uma crítica construída com relação a uma posição que você tenha, a uma imposição que você faça? Gente, é muito sério isso, porque dentro de sala eu estou fazendo uma desconstrução de valores que em casa são construídos. E isso tem que ficar muito claro para você, né? Que às vezes os pais não sabem, não tem nem noção do que está acontecendo. Esse menino virou um rebelde, virou um revoltado. Mas é coisa de adolescente. Não, não é coisa de adolescente. É coisa de desconstrução de valores que ele tinha. Muita gente quer criar, essa frente parlamentar está sendo criada para debater e acompanhar políticas públicas, garantindo o ensino, que o ensino seja isento de qualquer tipo de preconceito e doutrinação. O que fazem, né? Os conservadores são extremamente retrógrados, antigos ou ultra, blá, 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 blá. Mas, na verdade, o que está se defendendo é que dentro de sala de aula se aprenda a matéria. E mesmo com essas construções de itinerário, para que você tenha uma condição de viver o que aprende, não há a necessidade em absoluto de você jogar viés político, ideológico dentro dessa construção. É essa questão que tem que ser debatida. E uma coisa séria, o aluno ele tem que ter acesso a conteúdos diversos, fundamentados em quê? Evidências científicas, respeitando diversidade de opinião. Faz sentido isso para você? Eu creio que faz. Porque a gente não sabe nunca como é que estão as coisas, por que está tão difícil de se dialogar com o jovem. E eu acho que a gente está encontrando um caminho aí, pelo menos alguns indícios. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso bloco de educação e a gente vai continuar, porque eu quero falar com vocês
sobre alguns casos sérios que estão acontecendo no Brasil, quem sabe despertar a sua vontade de fazer uma denúncia acerca da educação. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Ouviram esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu?